Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos desenvolver juntos essa dashboard para análise empresarial com Python, Django e Chart.js. Então vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo de como foi feito essa aplicação. Então a primeira coisa que eu separei aqui para a gente é esse material de apoio. Então aqui tem todo o passo a passo que nós vamos desenvolver durante essa aula. Caio, onde que eu consigo esse material de apoio? Aqui na descrição do vídeo está o link para o material de apoio. Então assiste essa aula do lado do material de apoio. Deixa um do lado do outro para que você consiga fazer as coisas sem ter problema nenhum durante todo o aprendizado. Então vamos lá. Eu tenho aqui já o meu VS Code aberto e dentro do meu VS Code aqui eu estou na pasta Dashboard YouTube, que foi a pasta exclusiva que eu separei para essa aula. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente começar aqui, não se esquece de seguir a gente em todas as redes sociais que está aqui na descrição. Tem lá o nosso LinkedIn, GitHub, Instagram. Segue também aqui, se inscreve aqui no canal do YouTube para você receber mais vídeos como esse. Então vamos lá, pessoal. Agora vamos colocar a mão na massa aqui e começar a desenvolver nossa aplicação. A primeira coisa que eu preciso fazer é instalar aqui, abrir a nossa Virtual Env. Então vamos ativar aqui o nosso ambiente virtual. Então para isso eu vou rodar o comando Python 3 Python 3 "-m venv espaço venv. Eu estou no Linux, por isso eu rodo o comando Python 3. Se você estiver no Windows, o comando que você vai rodar não é o comando Python 3, e sim o comando Python "-m venv venv. A não ser que você tenha feito a instalação um pouco diferente. Aí pode ser que o seu comando que você tem que rodar seja Python 3, Python 3.9, Python 3.8 e assim por diante. Vai depender da instalação do seu Python. Se apenas Python não deu certo, tenta com Python 3. Se não deu certo, tenta Python em alguma versão que você tenha instalado. No meu caso é Python 3 "-m venv venv. Isso vai fazer com que eu tenha o meu ambiente virtual instalado aqui dentro, então eu criei o meu ambiente virtual, essa pastinha chamada Venv. Precisamos agora ativar o meu ambiente virtual. Então eu vou rodar source venv/bin/activate. Para ativar o ambiente virtual no Linux é dessa forma que se faz. Se você está no Windows, é um pouquinho diferente. Você vai ter que colocar venv/scripts/activate.bat se você estiver no CMD e .ps1 se você estiver no PowerShell. Como que você sabe qual terminal você está utilizando? Tá vendo no canto aqui, superior direito do meu terminal? Aqui está escrito Bash, porque eu estou utilizando o terminal do Linux. Então, se você está no Windows, vai estar escrito ou CMD ou PowerShell, ok? Então, vamos lá. Agora, eu preciso adicionar e criar a nossa aplicação Django. Calma que eu ainda não instalei o Django. Vamos instalar ele primeiro. Então, pip install Django. Com isso, eu vou ter o framework Django instalado na minha máquina. E feito isso, a gente pode partir para o primeiro passo aqui do nosso material de apoio. Crie seu projeto Django. Então, para isso, vamos rodar o comando Django-admin start projects, o nome do projeto, espaço em um ponto. Então, vamos lá. Vamos limpar o terminal aqui. Vou até aumentar um pouquinho aqui minha fonte para vocês enxergarem melhor. Então, vamos lá. Agora que eu tenho o Django instalado, eu posso rodar o comando Django-admin start project. Agora eu dou o nome para o projeto. Vamos chamar de dashboard. E eu vou colocar um ponto logo após o nome do projeto. Feito isso, a gente pode perceber que foi criada as duas pastas, a pasta do Django aqui, o core e também o manage.py. Eu não vou entrar em detalhes de cada coisa aqui do Django, porque nessa aula eu parto do pressuposto que você já tem conhecimentos básicos sobre o framework Django, ok? Se você não sabe o básico do framework Django, existe um vídeo aqui no canal chamado Django Passos Iniciais. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição também. Então vamos lá. Feito isso, agora o que nós vamos fazer? Vamos definir aqui as configurações iniciais. Então, vamos definir onde que nós vamos buscar por templates. Então, vamos vir aqui em Settings. Eu vou pegar esse comando aqui, que está aqui na primeira linha, e vou colocar aqui dentro da minha templates, onde tem meu dirs. E dou um Ctrl V. Aqui vai me dar um erro, porque eu não tenho OS, não importei o OS, então vamos vir aqui e simplesmente falar import OS. E pronto, agora não vai dar mais erro. Se a gente voltar aqui onde nós colocamos o nosso código, não tem mais erro. Agora, vamos definir também os nossos arquivos estáticos, é onde nós vamos armazenar os nossos arquivos de CSS, de JavaScript e etc. Então, vamos dar um Ctrl V aqui
e beleza. Então, eu estou falando que eu vou procurar por arquivos estáticos, salvar os meus arquivos estáticos dentro da pasta templates barra static, ok? E os nossos static root, essa daqui é quando vai para produção, vai ser na pasta static. Mas aqui a gente não vai se preocupar, aqui eu parto do pressuposto que o básico sobre Django você já sabe, como eu falei. Então, agora nós temos que criar um apping. Então, vamos rodar aqui o comando. Vamos abrir nosso terminal. Terminal, Python 3, menad.py, start app, e eu vou chamar esse app de minha dashboard. Roda o código e aqui, se não deu uma mensagem nenhuma de erro, é porque está tudo ok. Como você sabe se deu certo? Se uma pasta chamada minha dashboard foi criada aqui. Cai agora, o que você precisa fazer? Sempre que você cria um novo app, você sempre precisa instalar este app lá no seu arquivo de configurações. Então, aqui dentro do Install Apps, eu vou colocar aqui a minha app que eu acabei de instalar. Então, minha underline dashboard. E feito isso, aqui dentro de Dashboard, dentro de Settings, dentro de Install Apps, eu instalei o do app que eu acabei de criar. Então, vamos para os próximos passos. O que eu preciso fazer aqui agora instale o app em Settings.py, já fizemos isso. Crie uma URL para os arquivos estáticos e para o seu app. Então, vamos copiar aqui. Vamos vir aqui em Dashboards e aqui em URL nós vamos apagar tudo isso daqui e dar um Ctrl V no que nós temos aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos basicamente, dentro dessa variável aqui, URL patterns, nós estamos criando as nossas URLs. Então, aqui eu estou criando duas URLs. A primeira URL, ela aponta para a área administrativa do Django. Isso daqui, como você pode perceber aí na sua máquina, esse código já vem por padrão. Se eu der um Ctrl Z aqui, ó, sem eu ter feito nada, nós já temos aqui a nossa URL para o admin. Só que isso daqui vem por padrão, preciso adicionar minhas novas URLs. Então, para isso, o que eu fiz? Eu importei o include, então eu falei que path, uma string vazia, ou seja, eu quero uma URL vazia, porque aqui, tá vendo que a gente acessa 127.0.0.1, 2.8000, e a gente não coloca barra nada, a gente não coloca barra de mim, nem barra nada do tipo. Por isso que eu coloquei aqui uma string vazia. E eu falo que essa URL vai apontar para minha dashboard.urls. E depois aqui eu crio uma URL para servir os arquivos estáticos. É onde a gente vai poder colocar aqui barra static, barra minha foto.png, e se essa foto existir, ele vai exibir a foto aqui pra gente. E o que vai ser nossos arquivos estáticos? Arquivos JavaScript e arquivos CSS, ok? Então, com isso, nós temos a nossa URL. Essa URL está apontando para um arquivo chamado URLs dentro de minha dashboard. Então, por isso, aqui no minha dashboard, que é o app que nós criamos dentro dessa pasta, ele não existe nenhum arquivo chamado urls.py. Por isso eu vou vir aqui, pressionar com o botão direito do mouse, New File, vou chamar de urls.py. Agora, dentro desse arquivo, nós vamos dar continuidade aos próximos passos. Então, aqui eu falo, cria o arquivo urls.py na sua app. Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui o que eu estou falando? Primeiro eu importei from Django.urls, import path, e aqui eu falo URL patterns, ou seja, a nossa view, a nossa URL, aqui nós definimos a rota da nossa aplicação, vai ser igual a uma string vazia novamente, ou seja, se eu acessar uma string vazia, o que vai acontecer? Eu vou chamar uma função do Python chamada home, e eu dei o name para essa URL de home, por exemplo. E a views é onde vai ficar a nossa lógica do nosso projeto, esse arquivo aqui, views.py. Então, from ponto, import views. Então, da própria pasta que eu estou, importe o arquivo views. E aqui eu falo que quando eu acessar o URL string vazia, eu vou chamar a views.home. Então, dentro do arquivo views.py, eu não tenho praticamente nada. Então, o que eu preciso fazer? Criar a minha view, na qual vai receber uma request e retornar uma response. Então, def home, ela vai receber uma request como parâmetro, então request, dois pontos, e aqui só para testar a gente pode dar um return, http response, e aqui eu vou colocar um teste. Então é só confirmar se está gravando aqui, pessoal, tá tudo certinho, beleza? Então agora o que nós precisamos fazer? Testar isso daqui. Então vamos rodar o servidor para ver se está funcionando, porque até então a gente estava vendo essa dashboard aqui, só que essa dashboard não é nossa aplicação. Se eu rodar um F5 aqui, vai falar, não é possível acessar o site, porque nosso servidor não está rodando. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e rodar o comando Python 3, manage.py, run server. Feito isso, pressionei Enter e ele vai me mostrar Start Development Server
E aqui, se eu pressionar o F5, ele vai me mostrar o teste aqui, ou seja, significa que está tudo funcionando até agora. Então, vamos lá e dar continuidade aos nossos passo a passo para o desenvolvimento da nossa dashboard. Aqui, cria a view home. Aqui nós já criamos a view home, só que tem uma diferença. Porque aqui a nossa view home ele está renderizando um HTML. Então, vamos fazer isso? Em vez de eu dar um return HTTP response, eu quero o quê? Eu quero renderizar um HTML. Então, eu vou chamar a função render. Essa função recebe o request como primeiro parâmetro, o request que a gente recebeu aqui na nossa própria função, e aqui eu vou passar o caminho de um determinado arquivo chamado um arquivo HTML. Então, home.html. E aqui eu preciso criar uma pasta chamada templates, então new folder chamada templates, porque é dentro da pasta templates que o Django procura pelos arquivos HTML. Então, dentro dessa pasta templates, eu vou criar um new file chamado home.html. Dentro desse arquivo eu vou escrever testando, só para a gente saber se está tudo certo. Testando. Se eu vim aqui agora no meu navegador, pressionar F5, ele falou template não existe. Por que que isso não existe? Vamos ver o que está dando de erro. Se eu pressionar aqui um Ctrl F5, home.html, aqui eu criei o home.html, templates. Deixa eu parar o servidor e rodar novamente para garantir que tudo foi atualizado. Ah, agora sim, não tinha atualizado o servidor. Então aqui nós temos lá escrito testando, ou seja, aqui isso que está dentro do home.html foi renderizado aqui pela nossa view. Então está tudo funcionando perfeitamente. Vamos continuar. Agora o que eu falo aqui? Agora vamos criar um HTML para servir de base. Ou seja, esse HTML aqui vai ser o HTML onde outros HTMLs da nossa aplicação vai poder estender. Imagina que a sua aplicação tem algumas coisas em comum em várias páginas, como por exemplo aquelas barras de navegação. Você vai ter que escrever o código em HTML, CSS, para todas as páginas daquela mesma barra de navegação. Você não precisa repetir esses códigos. Então, o que você precisa fazer? Criar um arquivo chamado base.html. E os seus outros arquivos HTML vão estender desse arquivo chamado base. Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar como que faz. Aperta com o botão direito, New Folder, e digita Templates. Isso na raiz do projeto, ó, fora de nenhuma pasta, eu criei aqui o templates. Dentro de templates, nós vamos criar um novo arquivo que eu vou chamar de base.html. Neste arquivo base.html, você pode colocar o que você quiser, ou seja, ele vai servir de base. Então, para isso, eu gosto de pegar o Bootstrap. Então, se eu digitar Bootstrap, eu não quero, digitei icon aqui, então vou digitar Bootstrap, que é um framework CSS para ajudar a gente a criar páginas mais estilizadas. Vou selecionar a versão 4.6.x. Eu vou vir aqui e pegar o Starter Template, dar um copy nele, vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Aqui eu vou separar, apagar tudo isso daqui que o Bootstrap traz para a gente, que a gente não vai utilizar aqui agora, então a gente pode tirar isso daqui. A gente pode tirar isso daqui também. Podemos tirar isso daqui também. Esse Hello World nós podemos tirar. Não quero que fique aparecendo Hello World. Aqui no Bootstrap nós podemos tirar. Aqui podemos tirar também. E aqui o Anonymous e o Cross Origin eu quero tirar também. Opa. Calma aí. Beleza. Aí, perfeito. Então, feito isso, eu tenho o nosso template inicial. Agora, o que eu preciso fazer? Eu quero vir aqui em minha dashboard, vou vir aqui em templates, home, e aqui dentro de home, o que eu vou fazer? Eu vou estender de base.html. Então, eu vou fazer assim, abre chaves, porcentagens, e vou escrever aqui extends base, entre aspas, base.html. Então, agora, quando eu pressionar F5 na página, ele vai me mostrar aqui uma página em branco, porque o meu base.html não tem nada. Se eu colocar aqui qualquer coisa, ó, base.html. Quando eu pressionar F5, ele me mostrou aqui o base.html. Agora, o que eu preciso? Eu quero aqui em home digitar alguma coisa e fazer com que essa coisa apareça aqui no meu navegador, o que não está acontecendo agora. Então, nós vamos criar blocos de códigos dentro de base.html que serão substituídos por algo que eu vou passar aqui dentro da home. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui no title, o que eu vou fazer? Vou abrir chaves, abrir porcentagens, escrever block,
E aqui eu vou dar um nome para esse bloco. Pode ser o nome que eu quiser. Vou chamar de título, por exemplo. Vou vir aqui, abrir chaves de novo, fechar chaves, abrir porcentagem, fechar porcentagem. Vou escrever end block. Isso daqui significa que isso daqui não será exibido na nossa página HTML. Ele será substituído por algo que a gente passar lá no nosso home. Eu vou fazer essa mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui dentro do head também, eu vou chamar de head. Então, eu tenho um bloco para dentro do título, um bloco para dentro do head e um bloco aqui que eu vou chamar de body. Agora, aqui no nosso home.html, eu posso fazer assim. Eu posso vir aqui, colocar block. Vou falar que eu quero acessar o bloco título. Vou colocar aqui um end block. End block. End block. E aqui dentro do end block eu vou colocar dashboard. Dashboard. Presta atenção. Se eu vim aqui, o que está acontecendo? O título da minha página é hello, word e um ponto de exclamação. Quando eu pressionar F5, isso daqui mudou para dashboard. Ou seja, o que eu coloquei aqui dentro dessas tags foi substituído aqui dentro. Eu posso fazer a mesma coisa com o body. Então, se eu copiar isso daqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, trocar aqui para body e trocar aqui para... vamos deixar dashboard mesmo. Agora ele vai exibir dashboard no lugar que estava a minha tag body, meu bloco body, ok, pessoal? Então, feito isso, nós temos aqui o nosso arquivo base.html. Então, agora vamos criar o HTML para servir de base. Perfeito, já fizemos isso. Feito isso, vamos criar o home.html e estender de base. Então, a gente já fez bastante coisa sobre isso. Nós já temos aqui ó, o extend base.html. Nós já temos. O bloco título nós já temos também. O bloco head nós não temos, nós vamos criar esse bloco head, por caso a gente precise mais para frente, a gente já tem aqui, ó. Então, bloco head. Eu vou colocar aqui um end block. Depois, aqui dentro do body, o que eu faço? Eu crio uma div e eu dou o nome para essa div de class container. Essa div, esse container aqui, é uma class do Bootstrap que a gente importou. Então, ela vai deixar as coisas um pouco mais bonitas para a gente, vai facilitar o nosso trabalho. Agora, ele já fica um pouco mais, entre aspas, centralizado. Ele não aparece aqui no cantinho da tela, fica um pouco melhor, só por a gente ter essa nossa div container. Então, agora nós temos esse arquivo HTML aqui, ok, pessoal? Então, agora, o que nós precisamos fazer? Agora eu falei assim, ó, agora vamos criar um arquivo .css. Vamos fazer isso? Então, o que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui, dentro da pasta templates, essa pasta templates aqui que está fora de tudo, fora de todas as pastas, na raiz do nosso projeto. Essa pasta aqui. Eu vou vir aqui dentro dela, vou criar um new folder, vou chamar de static. Por que de static? Porque é o nome que eu dei lá dentro de settings. Então, se eu vim aqui em settings, é o nome que eu dei para a pasta, onde eu vou procurar por arquivos estáticos. Então, aqui eu falei que o static file dirs, a gente vai procurar dentro de templates, ou seja, dentro da pasta templates, dentro da pasta static. Por isso que eu criei a pasta templates e a pasta static. Dentro da pasta static, eu vou criar duas outras pastas. Uma pasta chamada CSS e uma pasta chamada JS. Opa, eu cliquei para renomear. Oh, meu mouse está com duplo clique. O que está acontecendo aqui? Opa. Caramba. Meu mouse está com duplo clique. Calma, deixa eu tentar mais uma vez. Tá. Eu vou ter que fazer assim. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui vocês não precisam fazer, tá? Criem a pasta de vocês normalmente. Só apertar o botão direito do mouse. Aqui foi. Agora vocês vão vir aqui. New folder. Vocês vão colocar aqui JS. Se não tivesse ido, eu ia dar um CD, ia dar um mkdir e criar a pasta através de comandos Linux, ok? Mas como meu mouse aqui foi, agora tá dando tudo certo aqui. Beleza, então. Vou voltar a rodar meu servidor. Então, agora, dentro da pasta static, nós temos outras duas pastas. Uma pasta chamada CSS e uma pasta chamada JS. Então, dentro da pasta CSS, eu vou armazenar meus arquivos de CSS, de estilização. E dentro da pasta JS, eu armazeno meus arquivos de JavaScript, ou seja, nossos arquivos da linguagem de programação JavaScript. Então, dentro do arquivo da pasta CSS, eu vou vir aqui e dar um new file.
Dentro desse new file eu poderia chamar de qualquer coisa. Eu vou chamar de CSS, eu vou colocar ponto .css. A extensão tem que ser ponto .css. O nome do arquivo pode ser o de sua preferência. Dentro desse arquivo nós vamos fazer algumas estilizações. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse body, copiar e colar aqui, ou seja, essa parte aqui do código que eu deixei aqui preparado e está aqui. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a tag body HTML, eu quero que tenha um background color, essa determinada cor aqui, que é um azul bem escuro, e eu quero que a cor dos textos que tenham ali seja white, ou seja, seja branco. Agora, o que eu preciso fazer para que isso se realize? Porque se eu apertar um F5 aqui, a nossa página está branca, não está da cor que eu quero. Ou seja, eu quero que essa tag aqui, HTML, o body, ele fique, tudo que esteja dentro, ou seja, o corpo do meu navegador, eu quero que ele fique num tom mais escuro. Então, aqui dentro de home, dentro do bloco head, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que importar esse CSS. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em cima e colocar abre chaves, abre porcentagem, colocar load. Eu vou falar que eu estou carregando o quê? Os arquivos estáticos. Então, load static. Ou seja, todos os arquivos que eu tenho dentro dessa pasta static, eu consigo trazer para cá. Agora aqui eu vou importar esse arquivo CSS. Então, abrir aqui link rel é igual a stylesheet. Eu vou passar um href. E aqui dentro desse href, eu vou abrir chaves, fechar chaves. Eu vou falar que eu estou utilizando um arquivo estático. E eu vou passar o caminho que está. Lembrando que o Django já vai procurar pelos arquivos estáticos dentro da pasta static. Então, você não precisa passar o caminho até a pasta static. Você pode passar o caminho a partir da pasta static. Ou seja, o arquivo que eu quero está dentro da pasta CSS e o arquivo é o barra css.css. Então, ó, eu procurei aqui, dentro dos arquivos estáticos tem duas pastas. Qual pasta tá meu arquivo? Dentro da pasta CSS. Então, eu coloquei CSS e agora eu vou para a próxima. Barra, entrei dentro da pasta. Agora eu quero o arquivo css.css. Feito isso, pressionei um F5 na minha página e ele não importou o nosso arquivo. Vamos ver o porquê, o que está acontecendo aqui. Vamos vir aqui, inspecionar. Eu vou vir aqui no head. Link rel stylesheet. Cadê? Aparentemente está correto. Vamos ver agora, se eu tentar acessar esse arquivo pela URL, ele vai funcionar. Aqui ele funcionou, ele me trouxe o arquivo. Então, provavelmente, é só o navegador que não carregou. Então, vou dar um Ctrl+C aqui, rodar o servidor novamente, pressionar um F5 e ele não trouxe para a gente. Por que está acontecendo isso? Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui. Aqui não é nada. Link rel stylesheet, href, e eu passei aqui todo o meu conteúdo. Então, aparentemente está certo. Não estou enxergando o que tem de errado. Alguém está enxergando, pessoal? Link, passei que é um arquivo de estilização em cascata, que é o CSS, e passei o href aqui. Era para estar tudo funcionando, mas não está. Se eu tentar abrir numa guia anônima, será que vai funcionar? Não funcionou. Deixa eu vir aqui no base. Aqui o head, vou pegar o head e colocar embaixo do Bootstrap aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aí, funcionou. O que estava acontecendo? Eu estava fazendo a importação do head e ele estava ficando aqui em cima. Eu quero que ele fique embaixo da importação do Bootstrap, ok? Então agora se eu vir inspecionar a página, o nosso link ele vai estar aqui embaixo, ó. Aqui, ó, ele está aqui embaixo. E agora sim, funcionou. Ou seja, a cor do nosso texto ficou branca e o fundo da nossa página ficou escuro, ok? Da forma na qual nós programamos para que seja. Então, aqui eu falei lá, agora vamos criar o arquivo CSS, faça a importação, já fizemos. Agora, basicamente, a parte de interface aqui nós vamos dar uma parada. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a modelar o banco de dados. Ou seja, para que eu consiga fazer uma análise empresarial, alguma coisa assim, uma análise de dados, para mostrar os gráficos do que está acontecendo, eu preciso ter algumas informações da empresa, como por exemplo as vendas, os produtos, os vendedores, para que eu consiga fazer essa análise gráfica. Eu preciso ter o histórico das vendas para saber o faturamento total. Então, para isso, nós vamos precisar de tabelas do banco de dados. Então, nós vamos vir aqui no arquivo Models e o que nós vamos fazer? Vou vir aqui no nosso Notion e eu vou copiar todo esse processo aqui. Só confirmar se está gravando, se não deu nenhum problema. Ok, perfeito.
E aqui dentro de models.py, lá dentro de minha dashboard de models.py, eu vou colar tudo que eu tinha naquele meu arquivo aqui, ó. Esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Então, o que eu estou falando aqui? Eu criei lá from Django.db import models, isso daqui já vem por padrão. E eu criei 3 tabelas do banco de dados. A primeira tabela é a tabela produto, onde ela tem um campo chamado nome, e esse campo ele é um campo de texto, um char field, e a quantidade máxima de caracteres que ele pode armazenar são 50 caracteres. Depois eu tenho uma tabela, uma classe chamada vendedor, onde ela também tem o campo nome, a coluna nome, com os campos aqui, que vai ser o tipo de dado. Esse campo vai ser um char field com um max len de 50. Ok? E depois, por fim, nós temos o nosso principal campo, que é o campo, nossa principal tabela, que é a tabela vendas. Essa tabela nós temos 4 colunas. A primeira coluna é o nome do produto, onde ela é uma chave estrangeira com produto, ou seja, essa classe aqui nossa. Depois eu tenho um campo chamado vendedor, que é uma chave estrangeira com essa outra tabela do banco de dados chamada vendedor. Ou seja, aqui a gente vai armazenar um determinado produto e um determinado vendedor. Agora, então, eu sei qual produto foi vendido e quem fez a venda. E depois eu tenho o total. Significa que, ou seja, qual foi o total daquela determinada compra e o tipo de dado foi um float field. Depois nós temos um data. E aqui o tipo de dado é um datetime field e a gente define um valor por padrão. Então, a gente dá um default é igual a datetime.datetime.now, que a gente importou a biblioteca datetime do Python aqui em cima. Ok? Feito isso, eu vou parar o meu servidor e agora nós temos que fazer as migrações. Então, eu vou rodar Python 3, manage.py, make migrations. Isso daqui vai criar as migrações para a gente. Agora nós precisamos enviar essas migrações para o banco de dados. Então, Python 3, manage.py, migrate. Rodei meu código, ele vai criar todas as tabelas do banco de dados para a gente. Agora, o que eu quero? Eu quero cadastrar essas tabelas na minha área administrativa. Então, eu vou vir aqui nesse arquivo chamado admin.py, e nesse arquivo eu vou fazer assim, from.models, import vendas, import vendedor e import produto. Produto. Vou apagar essa linha aqui de comentário, que o Django já traz pra gente, eu não gosto de deixar. Vou colocar admin.site.register e eu vou registrar aqui. É a tabela vendas. Vou registrar a tabela vendedor e a tabela produto. Então, vou dar um 2 Ctrl V e trocar aqui para vendedor e trocar aqui para produto. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós já temos aqui uma área administrativa. Se eu vir aqui e rodar um run server, quando eu tentar acessar aqui 127.0/admin, ele vai me mostrar essa tela aqui para a gente fazer o login. Primeira coisa que está aqui, ela está em inglês, a gente vai mudar isso aqui para português daqui a pouco. E também ele está pedindo um username e um password, só que eu não tenho nenhum username e nenhum password para acessar essa área administrativa. Então, vamos fazer assim, Python 3, manage.py, create super user, tudo junto. Então, create super user, tudo junto, da forma que eu escrevi aqui. Pressionei um enter. Aqui ele vai me pedir, digite um username. Vou digitar Caio. Digite seu e-mail, não quero e-mail nenhum, então só pressiono o enter. Minha senha vai ser 1234. Digite a senha novamente, 1234. Aí ele me pergunta, sua senha é muito fraca, ela só tem números e etc. Eu vou pressionar um Y de yes, ou seja, eu concordo que minha senha seja fraca. E aqui ele fala, super user creates com sucesso. Então, vou rodar aqui meu código novamente. Python 3, manage.py, run server. Pressionamos um F5. Então, agora eu vou vir aqui, antes disso, vamos vir aqui na dashboard, settings. Se a gente olhar aqui, nós temos o language code. Eu vou mudar esse language code para PT-BR. E eu vou mudar também o time zone para América-São Paulo. América. Agora sim, rodei meu servidor, pressionei F5 e agora a nossa administração do Django está em português. Vou digitar aqui meu usuário e minha senha que nós acabamos de criar e pressionar em acessar. Agora nós estamos dentro da área administrativa do Django. Nós temos aqui produtos, onde nós podemos visualizar os produtos que já existem, vendas e vendedores. Então aqui eu vou acessar vendas. Então, aqui em vendas, eu vou adicionar uma determinada venda. E essa venda, qual foi o nome do produto? Como eu não tenho produto cadastrado nenhum ainda, eu não consigo selecionar. Mas eu vou vir aqui no mais e digitar o nome de um produto, como por exemplo, celular.
Pressionei, selecionei o celular, pressionei salvar e ótimo, preciso criar um vendedor também. O vendedor eu vou chamar de Caio, meu próprio nome, sem problemas. Pressionei em salvar e agora eu vou dar um total. Qual foi o total dessa compra? Foi R$ 2.000. Qual foi a data? Por padrão, ele já vem a data de hoje, então eu vou deixar a data de hoje assim, sem problemas. Vou pressionar em salvar e agora eu tenho aqui a minha venda, ou seja, uma venda dentro do nosso sistema. Perfeito. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sistema, à nossa aplicação? Então, agora eu vou vir aqui no nosso Notion e vamos ver quais são os próximos passos. Então, aqui o que eu tenho? Faça as migrações, nós já fizemos também a criação na área administrativa, que não tem o passo a passo nesse tutorial, mas agora a gente entra aqui em uma outra parte, aqui assim, termine a estrutura do seu HTML. Porque se a gente vir aqui só no 127.0.0.1, 2.8000, pressionar um Enter, nós não temos praticamente nada no HTML. É simplesmente uma página com fundo preto escrito teste. E a gente já viu como que a nossa dashboard vai ficar. Então, eu preciso definir as estruturas do HTML, onde vai ficar cada uma daquelas coisas. Então, para isso, eu vou vir aqui no Notion e vou copiar todo esse HTML. E eu vou explicar para vocês o que esse HTML faz passo a passo. Ctrl C. Vou vir aqui no meu home.html e o que tem dentro, e aqui dentro do container, ó, presta atenção, dentro da minha div que tem a class container, eu dou um Ctrl V. Feito isso, quando eu pressionar um F5 nessa página, ela fica dessa forma, tá bem feia, mas a gente já vai fazer uma estilização. Então aqui, o que eu tenho, o que eu estou definindo? Primeiro aqui eu tenho um ícone, que seria o ícone do mês atual, do faturamento do mês atual, com um valor, que seria o faturamento do mês atual. Depois eu teria um ícone que representa as despesas e um valor aqui para onde eu vou colocar o total das despesas. E aqui seria o lucro da empresa e um valor aqui onde eu poderia colocar o valor, o lucro da empresa. Isso daqui a gente vai tudo fazer os cálculos certinho, mas por padrão a gente já deixou aqui algumas coisas pré-prontas, aqui um valor aqui por padrão, só para a gente saber onde vai ficar o valor, mas depois a gente muda isso daqui e deixa dinâmico daqui a pouco. Então aqui eu vou ter um lugar para o gráfico de faturamento da empresa, a gente vai fazer esse gráfico aqui, as despesas, os produtos mais vendidos, funcionários do mês, e depois aqui eu tenho um rodapé da minha aplicação. Agora esses ícones estão gigantes, estão tudo feio a nossa aplicação. Nós vamos deixar ela um pouquinho mais estilosa. Então para isso nós vamos precisar de um CSS. Então eu vou vir aqui, copiar esse CSS, e vou vir aqui dentro de css.css, dentro de templates, static css.css, e depois do body eu vou dar um Ctrl V. Fazendo isso, nossa aplicação já vai ficar muito mais bonita. Agora que nós já temos os ícones coloridos, um fundo um pouquinho diferente, um degradê e tudo certinho. Esses valores aqui nós vamos mudar dinamicamente daqui a pouco. Calma aí, pessoal. Então, o que eu fiz nesse CSS? Primeira coisa que eu falei que é um display flags, justify content center, align items, isso daqui tudo é para centralizar o texto e o nosso ícone dentro da nossa div. Depois eu tenho lá um background color, está vendo que a cor de fundo aqui desse elemento aqui é um pouquinho diferente dessa, é um pouquinho mais claro, então por isso. Eu defini uma altura de 100 pixels, poderia colocar uma altura maior, mas eu não acho interessante. Deixa eu pressionar um F5 aqui. Já fica dessa forma, mas eu acho que 100 pixels está ideal. Cadê? 100 pixels é a forma ideal. Depois eu criei uma margem alto, margem right alto, para ele também ficar centralizado. Depois eu tenho uma borda, que ela tem 1 pixel, ela é sólida e ela é transparente, para depois eu adicionar uma imagem a essa borda, que é um linear gradient, e aqui eu criei um gradiente do rosa para o azul em CSS, ok? Depois eu dou um border image slice para fazer com que a nossa borda em degradê apareça. E depois o margin left de 1%, só para a gente dar essa separada aqui, ok, pessoal? Para não ficar tudo grudado. Se eu tiro isso daqui, fica tudo grudado, meio estranho, não fica legal. Pressionar um Ctrl F5, ficaria dessa forma. Então eu acho que esse margin left de 1% deixa as coisas muito mais interessantes. E depois eu tenho aqui um ponto ícone, que eu defino uma cor rosinha aqui, e um width de 40 pixels, que é para esses dois ícones aqui, que tem o fundo rosa e o tamanho do determinado ícone. Agora, vamos analisar o HTML. Se eu vim aqui em home.html, o que eu estou fazendo? A primeira coisa que eu tenho deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, espero que vocês consigam enxergar, para dar para ter uma visão ampla. Então aqui primeiro que eu tenho é uma div container, que a gente já tinha criado dela, e dentro dela eu tenho aqui a minha div class row. O row aqui no Bootstrap representa uma linha, então representa essa linha aqui com esses 3 elementos. Então essa linha e essa linha. Então dentro dessa row eu tenho 3 colunas, essa coluna aqui, essa coluna e essa coluna, que representa esse elemento
esse elemento e este determinado elemento aqui por final. E dentro dessa div, eu tenho aqui um col-md, ou seja, aqui é a tag do Bootstrap para definir as colunas, e eu dei aqui a classe informações básicas, que é a classe CSS que nós acabamos de ver aqui, ó, essa classe CSS que a gente definiu aqui. E aqui dentro dessa div eu tenho, primeira coisa, um SVG, que é o ícone. Se eu tirar isso daqui, ó, o ícone desaparece. E depois eu tenho aqui simplesmente um span com o ID faturamento total, ou seja, é nesse span que a gente vai colocar o faturamento da determinada empresa. Caio, onde que você conseguiu esse determinado ícone? O Bootstrap já traz pra gente. Se você digitar Bootstrap icon, você pode vir aqui, selecionar o primeiro link que aparece, vir aqui em qualquer link, por exemplo, esse link aqui do banco, e aqui vai ter lá copy HTML, e aqui você vai copiar esse determinado link e colar dentro da sua aplicação, e você terá o ícone aqui, ó. Agora eu tenho aqui o ícone do banco. Aí aqui você pode estilizar. Se eu colocasse aqui class, dá um Ctrl V aqui. Se eu colocasse aqui class ícone e tirar esses dois valores aqui, que seria a altura e largura que já veio pré-definida, pressionei um F5, agora eu tenho aqui o meu banco rosa e um tamanho um pouco maior. Ok? Basicamente é isso, um SVG. Pressionei F5 para voltar ao normal e voltou da forma na qual eu gostaria. Deixa eu só confirmar se está gravando perfeitamente. Então, essa primeira row aqui é esses três elementos aqui. Agora eu tenho uma outra linha, que é a linha do faturamento e a das despesas, onde a gente vai ter um gráfico. Então, eu tenho aqui uma outra row. Ok? Essa row começa na linha 45 e termina na linha 60. Aqui eu tenho uma div com a class colmd, que representa a nossa coluna, e aqui uma outra coluna. Dentro dessa coluna, eu tenho um título escrito faturamento, que é o que nós temos, e depois eu tenho um canvas com o ID faturamento mensal e com um IDF de 250 e uma altura de 200. É dentro desse canvas que nós vamos desenhar o nosso gráfico, então por isso que ele precisa estar aqui. Nós já estamos definindo ele aqui dentro. Na próxima coluna, que é a coluna das despesas, eu tenho lá um H1 escrito despesas e um canvas também para a gente vai escrever o gráfico das despesas. E na próxima linha, eu tenho a mesma coisa para produtos mais vendidos e funcionários do mês, com o canvas aqui e o seu determinado texto. E por fim, eu tenho um footer, que é o nosso rodapé aqui. Acho que aqui não tem segredo nenhum, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar aqui no nosso Notion. Vamos lá. Vamos agora desenvolver a view responsável em calcular o faturamento total da empresa. Por quê? Até então, esse valor de R$10 aqui é simplesmente um valor que a gente colocou no HTML, não representa o faturamento da empresa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá no banco de dados, ver tudo que a empresa vendeu e somar todas as vendas. Então, a gente vai ter o faturamento da empresa. Então, por isso que nós vamos vir aqui, deixa eu aumentar a fonte agora um pouquinho. Vou vir aqui dentro de Views, e aqui dentro de Views eu vou criar essa determinada função. Então, eu vou vir aqui no Notion e copiar essa função. Dou um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Essa função, o que ela vai fazer? Ela simplesmente está somando todos os valores das vendas. Então, vou vir aqui e fazer assim, ó, from.models import vendas. Vou fazer um from Django.http import JSON response e depois um from Django.db.models import a função sum. Então, beleza, pessoal. Vamos prestar atenção no que essa função está fazendo. Ela é muito simples. A primeira coisa que essa função faz, ela se chama retorna total vendido, um nome bem explícito, recebe uma requisição. E o que essa função vai fazer? Eu posso até tirar esse if daqui para ficar uma função mais simples. Não vamos preocupar nele agora por enquanto, não. Então, aqui eu crio uma variável chamada total e ela vai ser igual a vendas.objects.all, ou seja, eu trouxe tudo que eu tenho dentro do meu banco de dados para dentro de total. Então, o que eu fiz? Ó? Deixa eu vir aqui, vou dar um print. Antes de fazer isso, antes de eu mostrar, a gente precisa criar a nossa URL que vai apontar para essa função aqui. Então, aqui em minha dashboard, vou vir aqui em URLs. Vou até copiar aqui, ó, o retorna total vendido. Aqui dentro de URLs eu vou criar uma URL para ela. Então, path. Agora eu quero acessar retorna total vendido. Então, quando eu acessar meudomínio.com.br/retorna total vendido, eu quero chamar qual função que está dentro da view, a função retorna total vendido. E vou dar um name para essa função. O name vai ser retorna total vendido. Então, agora, se eu vir aqui e acessar aqui /retorna total vendido, pressionei um Enter, ele vai me falar que deu um erro, JSON not serializable, porque
Deixa eu ver o que tá dando de erro. Deixa eu dar um Ctrl C, rodar o servidor de novo, porque eu acho que não estava atualizado, né? Tá, ele tá dando algum erro aqui. Deixa eu dar um print aqui em total. Ah, não, agora funcionou. Só porque eu dei o print, não tinha atualizado o servidor ainda. Então, vamos tirar o print, pressionar o F5 e tá funcionando normalmente. Aqui ele já me retorna o total, e o total foi 2.000. E é exatamente o que nós temos lá, porque nós vendemos um único produto e esse produto custava R$2.000. Então, nosso faturamento total é R$2.000. Mas, basicamente, como isso daqui funciona? Se eu tirar esse aggregate, eu vou deixar simplesmente um print total. Ou seja, agora, esse vendas.objects.all aqui, ele vai trazer pra gente, aqui que estava dando erro, né? Porque não dá pra gente fazer o que a gente está fazendo. Vou simplesmente dar um return HTTP response aqui de teste, só para não dar esse erro. Vamos lá. Aí, beleza. Então, agora ele trouxe pra gente o quê? Carry set e uma lista com todos os meus equipamentos vendidos. Beleza? Então, é simplesmente isso que o vendas.objects.all faz. Agora, quando eu dou um aggregate, cadê ponto aggregate? Ou seja, eu estou transformando em um dicionário, ok? Isso daqui eu transformo em um dicionário e depois eu falo assim, ó, eu quero somar todas as posições desse dicionário. Então, sum. Esse sum eu falo qual coluna eu quero somar a coluna total. E agora, isso daqui ele me retorna, se eu der um print aqui em total, olha só o que ele vai me retornar. Ele vai me retornar um dicionário na posição onde eu tenho uma chave chamada total sum e ele me tem um valor de 2.000. Ou seja, eu falo que eu quero dentro da posição total dunder sum. E agora eu dou um JSON response, ou seja, eu retorno uma resposta através de um JSON dessa minha função, onde eu falo que o total é igual ao total. Então, se eu pressionar F5, aqui eu deixei um monte de espaço que não pode. Vamos pressionar F5 para atualizar. Aí, beleza. E aqui, agora eu tenho uma função que retorna o total já de faturamento da minha empresa. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar este valor e colocar ele aqui dentro. Como que nós vamos fazer isso? Muito simples. Agora, aqui eu já falo para criar os relatórios de tudo, né? Vamos ver, mas será que eu já faço isso primeiro? Vamos fazer isso aqui primeiro, vamos fazer outra coisa primeiro. Em vez de eu fazer esses outros relatórios, o que eu vou fazer? Eu vou descer aqui, onde eu tenho aqui, ó, cria a função para exibir o faturamento total, ok? Então, eu vou vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl C. Agora, o que nós vamos fazer? Ah, eu não criei o meu... Não, espera aí, antes de fazer, vamos deixar isso aqui por último, então, porque eu não criei o arquivo JavaScript ainda. Vamos seguir a ordem aqui do tutorial. Então, agora eu tenho um relatório de faturamento. Então, eu vou vir aqui, dar um Ctrl C nele. Agora, nós já fizemos uma função que retorna o total vendido. Agora, eu preciso de uma função que analisa o faturamento total da empresa por mês, ou seja, nos últimos 12 meses. Ou seja, eu quero saber, no mês de outubro nós vendemos tanto, no mês de agosto nós vendemos tanto, no mês tananã nós vendemos tanto. Então, para isso que tem essa minha determinada função. Essa função aqui, relatório de faturamento, ela vai mostrar o seu faturamento nos últimos 12 meses. Então, aqui é uma lógica de programação razoavelmente bem tranquila. Deixa eu só importar esse datetime aqui. Então, vou fazer assim, ó. From datetime, import datetime. Essa função, o que ela está fazendo? Ela está pegando aqui, ó, vendas.objects.all, ou seja, ela traz tudo que tem dentro de vendas. Eu crio uma variável chamada meses, onde tem lá todos os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí eu tenho uma variável chamada data, uma variável chamada labels, ambas são uma lista, e tem uma variável chamada count. Depois eu capturo o mês atual, então datetime.now.month mais 1. Depois eu tenho o ano, que é igual a datetime.now.year. Agora, eu não quero o relatório de vendas nos últimos 12 meses, então eu faço um for, onde eu começo, por exemplo, eu estou no mês 8. Então, primeiro eu faço um mês menos igual a 1, ou seja, eu não somo 1 aqui no mês. Então, se eu estou no mês 1, eu vou virar o mês, eu vou estar no mês 9, por exemplo. Então, aqui eu faço mês menos igual a 1 e eu volto para o mês 8. E aqui eu faço, se o mês for igual a 0, eu volto que o mês seja igual a 12 e o ano eu faço que ele seja menos igual a 1. Por que isso aqui? Pensa comigo. A gente não quer o relatório dos últimos 12 meses, mas imagina assim, você está lá no mês de março. Quais são os últimos 12 meses? Março, fevereiro, janeiro. Agora o restante é dezembro, novembro, outubro, só que do ano anterior.
Então, por isso que a gente faz isso. Se o nosso mês aqui passa a ser zero, não significa que nós estamos regredindo no tempo. Significa que eu estava no ano anterior, ou seja, eu volto para o mês 12, só que do ano anterior. Agora eu crio uma variável chamada y e eu falo que ela vai ser igual à soma dessa determinada lista. E essa lista, o que eu falo que ela é? Ela é igual a i.total, ou seja, o total aqui que a gente tem, a coluna total que nós temos aqui na model, for i em x. Então, nós estamos iterando sobre a variável x. O que é a variável x? Todas as nossas vendas que nós temos, se o i.data.month for igual ao mês, ou seja, o mês que a gente definiu aqui, a gente está subtraindo um a cada vez, e o i.data.year for igual ao ano que nós estamos agora. Então, aqui, através da variável mês e ano, a cada laço do for, eu vou subtraindo uma variável, um mês, da variável mês, e eu estou também, se eu virei o ano, eu subtraio o ano. E aqui ele vai criar essa variável e vai me retornar no y, por exemplo, no mês de outubro. Então, aqui eu estou no mês 8, por exemplo. Então, ele vai fazer. Então, eu quero a soma, então, sum, de todas as vendas i.total para cada venda, então, for i em x, que as vendas que tinham acontecido no i.data.month seja igual ao mês que eu estou verificando agora e o ano seja o mês do ano que eu estou aqui determinadamente agora, ok? Depois, então aqui o labels.append meses. Então aqui nessa variável mês aqui, eu não sei qual que é o mês que eu estou, por exemplo, no mês 8. Então eu falo que meses, porque agora eu não quero o número do mês. Mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, não existe mês 0, na verdade, né? Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Eu não quero o número, eu quero o texto do mês. Jan, Fev, Mar, Abre, ABR. Ou seja, eu quero a legenda de cada mês ali para eu poder exibir. Então eu falo meses na posição. Meses é o quê? Essa variável que eu tenho aqui em cima com uma lista com todos os valores. Na posição mês, menos 1. Por que menos 1? Porque, por exemplo, se eu estou no mês 1, o que significa? O mês 1 para essa lista é fevereiro. Mas eu não quero representar o mês 1 não é fevereiro para mim, porque a lista começa em 0. Então eu sempre subtraio 1. Por exemplo, o último mês que eu tenho seria o mês 12. Só que o último valor dessa lista é o valor 11, ou seja, 12 menos 1 dá dezembro. Ok? 12 menos 1 dá dezembro, 11 menos 1 dá novembro e assim por diante. Então, eu adiciono aqui dentro de labels os meus meses que eu estou verificando. Então, por exemplo, se eu parar em março, ele vai mostrar março, fevereiro, janeiro. Depois eu tenho lá dezembro, novembro, outubro, setembro e agosto, por exemplo. Aí depois eu tenho um data.append e adiciono y, ou seja, eu adiciono o valor daquele determinado mês dentro da variável data. E dou um count mais igual a 1 aqui, simplesmente... Por que eu faço esse count aqui? Esse count aqui não serve para nada, na verdade. Esse count aqui a gente pode tirar, daqui a pouco a gente já tira ele. Aqui eu crio uma variável chamada data underline JSON e eu falo que o campo data vai ser igual a data, dois pontos, menos 1. Por que eu quero isso? Porque eu quero inverter a posição. Por quê? Eu quero, por exemplo, se eu estou aqui no mês de outubro, eu quero que o mês de outubro seja o último no gráfico, fique à direita do meu gráfico, ok? Se eu estou, por exemplo, no mês de dezembro, eu quero que o gráfico comece em janeiro, fevereiro, dezembro, tananana, ou seja, eu inverto a minha lista. E eu faço a mesma coisa com as labels. Eu crio um campo chamado labels, que vai ser igual a labels, dois pontos, menos 1. E simplesmente dá um return JSON response em data underline JSON. Agora, o que nós precisamos fazer? Vim aqui em URLs, só copiar aqui esse nome, URLs. Vamos vir aqui, colocar uma vírgula e vamos criar uma URL para esse determinado local. Então, vírgula, views.ctrl+v, vírgula name vai ser igual, Ctrl+V de novo. Confirmar se está gravando, está perfeito. Vamos lá, agora eu tenho essa minha URL, se eu vir aqui no meu navegador e acessar essa determinada URL, barra e a determinada URL, ele traz o relatório de faturamento para mim. Ou seja, eu tenho lá os meses atuais. Ó. Viu que eu inverti minha lista? Então, minha lista começou com novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, que é o mês que eu estou agora. Então, em novembro, vendeu quanto? A gente olha aqui, 0. Em dezembro, vendeu quanto? 0 também. Janeiro, 0. Nós temos um único mês que vendeu, que foi o mês de outubro, que é o mês que eu estou agora, que aqui, ó, R$2.000. Caio, vamos mudar isso daqui? Então, vou vir aqui, barra de mim. Vamos fazer uma venda aqui no mês anterior. Então, vim adicionar venda, nome do produto vai ser celular, o Caio que vendeu também, e o preço vai ser R$3.000.
R$ 3.000. Só que agora eu vou falar que essa venda aconteceu em setembro, 21 de setembro. Cliquei em salvar. Agora, quando eu pressionar F5, nós temos aqui no mês de setembro, nós temos aqui o valor de R$ 3.000 e depois o valor de R$ 2.000. Então, essa nossa view está funcionando perfeitamente como esperado, ok? Agora, nós precisamos de um relatório de produtos, ok? Então, eu vou vir aqui, Ctrl C. Agora eu preciso saber quais foram os produtos mais vendidos. É um outro tipo de relatório que nós vamos fazer. Então aqui, o que eu estava fazendo? Eu estava somando todo esse total. Então o total dessa venda, o total dessa outra aqui e etc. Vamos só confirmar se estava tudo funcionando. Agora nosso total tem que dar 5.000, né? Se eu uma venda foi 2.000, a outra foi 3, se eu não me engano. Então nosso total, R$ 5.000. Então está funcionando essa nossa função aqui que a gente tinha criado anteriormente. Agora nós precisamos criar aqui o nosso relatório de produtos. Ou seja, eu quero saber os 3 produtos mais vendidos da empresa. Os 3 produtos mais... Todos, por exemplo, tem lá celular, placa de vídeo, monitor, teclado. Quais são todos os produtos da empresa? Quais são os 3 mais vendidos historicamente? Para que você saiba qual produto que você tem que continuar investindo o seu esforço e etc. Então, para isso, eu vim aqui em Views. Agora eu posso minimizar um pouquinho essas duas views aqui para não ficar tão grande. Calma, deixa eu só passar para a linha de baixo primeiro. Agora sim, podemos minimizar aqui. E beleza, eu vou dar um Ctrl V. E agora, o que a gente está fazendo? Primeira coisa que eu preciso fazer é importar esse produto. Então, eu vou vir aqui. Então, eu já tenho até aqui o from.models import vendas e agora é só importar o produto. Perfeito. Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente capturo todos os produtos que existem, crio um campo chamado label, um campo chamado data, e agora eu estou fazendo uma verificação dos produtos mais vendidos. Então, primeiro preciso somar, por exemplo, tem lá o produto celular. Eu preciso percorrer todas as vendas perguntando, esse produto celular? Se for, soma o total dele. Esse produto celular? Se for, soma o total dele. Eu tenho que fazer isso para todos os produtos para depois verificar qual foi o produto que eu tenho mais venda. Então, para cada produto, dentro da lista produtos, o que eu faço? Eu vou lá na minha tabela vendas, então vendas.objects.filter, só que agora eu não quero todas as vendas. Eu quero somente as vendas onde o nome do produto seja igual ao produto que eu estou iterando aqui agora. E eu quero dar um ponto aggregate sum de total, ou seja, eu quero somar todos os valores da coluna total, onde o nome produto é igual ao produto, beleza? E aqui, se eu não tenho nada, ele vai me retornar none. Então, eu faço if not vendas, total sum. Por exemplo, se eu tenho um produto que nunca foi vendido, ele me retornar none. Então, eu transformo none em R$0. Por isso que eu faço. Se for none, eu vendas na posição total sum, fica igual a 0. Por exemplo, a gente poderia até fazer aqui, dar um print em vendas. Olha só como que vai ficar. Vamos acessar agora, nós precisamos criar o URL aqui primeiro, né? Então, relatório produtos. Vamos vir aqui, criar a nossa URL, path, relatório produtos, views, ponto, relatório produtos e o name de relatório produtos. Vamos acessar aqui barra relatório produtos. Então, agora, se eu olhar meu print, ele tem lá, total sum de 5.000. Ou seja, aqui eu só tenho um único produto. Então, eu poderia até dar um print aqui, ó. Primeiro eu vou dar um print produto. Então, ele está falando que o produto celular ele somando todas as vendas, ele vendeu R$5.000. Mas vamos cadastrar aqui um produto que não seja celular. Vamos cadastrar uma nova venda. Eu vou vir aqui, adicionar venda, criar um novo produto, por exemplo, placa de vídeo, salvar. O vendedor vou criar um novo vendedor também, vai ser o Marcos, salvar. E agora eu vou dar um total aqui. Ah, não quero fazer isso não. Eu quero criar um produto só. Não quero criar uma venda para esse produto. Vou vir aqui adicionar produto. Então, vou chamar ele de placa de vídeo. Placa de vídeo. E salvei esse produto. Agora, eu tenho um produto que é a placa de vídeo. Só que esse produto... Eu tenho 2 placas de vídeo? Não precisa de 2 não. Acho que eu criei uma sem querer. Eu tenho um produto que ele não tem venda. Então, se eu pressionar aqui um F5 na nossa página... Olha só o que ele vai trazer para a gente. O celular e a placa de vídeo, ou seja, o celular teve R$5.000 de venda e a placa de vídeo teve R$0. Só que se eu olhar aqui no nosso print, o total sum aqui do placa de vídeo está como none. Eu não quero isso, eu quero mostrar o 0. Então, o que eu faço? Se not vendas na posição total sum, ou seja, o none sempre retorna false. Então, eu dou um not para inverter. Então, se ele for none, eu falo que vendas na posição total sum é igual a 0. Então, eu tiro o none por 0.
Então, agora se eu der um print nisso daqui, depois do if, o que era none virou 0. Aqui, beleza? O que era none, ó, virou 0. Agora, o que eu tenho? Agora eu só preciso, eu estou fazendo um for, né? Então eu estou iterando sobre cada produto. Agora eu preciso adicionar a label e a data de cada um desses produtos. Então eu vou ter, vir aqui, ó, se eu der um print em label, fora do for, e um print em data, vou adicionar um F5 aqui, a gente consegue visualizar. Então agora eu tenho lá, o que é minha label? Minha label é uma lista onde eu tenho o nome de cada produto. Então, os produtos que eu tenho na loja são celular e placa de vídeo. Então, eu tenho uma lista chamada label que tem todos os nomes dos produtos. E depois, a próxima lista é o valor de venda de cada produto. Então, o celular aqui, ele vendeu R$5.000. A placa de vídeo, ele vendeu R$0. Agora, o que eu faço? Eu faço uma ligação entre eles. Eu faço um zip. Então, zip entre label e data. O que o zip faz? Ele simplesmente vai juntar, ele vai linkar esses dois valores. Então, se eu pressionar um F5, a função zip fez isso. Ó. Agora eu tenho apenas uma única lista, ó, apenas essa lista aqui. Só que dentro dessa lista eu tenho uma tupla, onde a primeira posição é o nome do produto e a segunda posição é o valor daquele determinado produto. Agora eu tenho uma outra posição na lista, que tem o nome do produto e o valor do produto e assim por diante. Bem tranquilo, né? E agora eu simplesmente faço um sort. Então, x.sort. Aí eu falo, eu quero, como por exemplo aqui, agora eu não tenho uma lista, e dentro da lista eu não tenho uma tupla, eu poderia ordenar tanto pelo nome do produto, quanto pelo valor do produto. Eu quero ordenar, então eu falo key, lambda de recebe x, agora eu quero ordenar pelo quê? Pelo valor do produto, não é? O valor está em qual posição da tupla? Na posição 0 ou na posição 1? Na posição 1, então x na posição 1. E eu quero em ordem reversa. Ou seja, eu quero do maior para o menor, ou seja, do produto que vendeu mais para o produto que vendeu menos, porque eu quero mostrar os 3 melhores produtos. Se eu quisesse mostrar os 3 piores produtos, eu não colocaria o reverse. Agora, se eu der um print em x, o que ele vai fazer para mim? Ele vai me mostrar isso daqui ordenado. Então, aqui eu tenho primeiro, o celular ficou na primeira posição e a placa de vídeo ficou na outra. Aqui a gente já tinha tudo correto, né? Porque já estava ordenado. Mas isso daqui está ordenando essa nossa lista. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vamos vir aqui agora, adicionar vendas, eu vou vir aqui na placa de vídeo, colocar um vendedor, vou adicionar R$6.000 na placa de vídeo. Fiz uma venda de R$6.000 nessa placa de vídeo. Agora, o que acontece? Se eu der um print em X antes e depois, ó, olha só o que vai acontecer. Vamos vir aqui, pressionei um F5. Agora nós temos lá. Antes do sort, o que nós tínhamos? Nós tínhamos celular 5.000, placa de vídeo 6.000. Agora, depois do sort, que é o próximo print, o placa de vídeo ficou primeiro. A placa de vídeo 6.000, celular 5.000. Depois, agora eu preciso... eu não fiz essa junção, não tinha duas listas, que era a lista label e a lista data. Eu não fiz essa junção. Agora eu preciso desfazer essa junção. Então, list de zip asterisco que representa o args, que seria não o args, mas para descompactação, né? Então, x. Esse asterisco representa uma descompactação no Python. E depois eu dou um print em x. Agora, se eu vir aqui pressionar um F5, olha o que nós vamos ter. Eu tenho uma única lista ordenada já, com placa de vídeo celular, 6.000 e 5.000 reais. Agora eu separei de novo. Agora eu tenho duas listas, na verdade, né? Só que está dentro de uma única lista. Eu tenho uma lista, e dentro dessa lista eu tenho uma tupla com todos os nomes, depois eu tenho uma outra tupla com todos os valores. E aqui, tanto os nomes quanto os produtos, os valores, já estão ordenados. Ou seja, qual que era o que tinha vendido mais? A placa de vídeo. Então a placa de vídeo está aqui, e depois eu tenho lá os 6.000 reais na primeira posição da outra tupla. Depois tem o celular e os 5.000 reais. Agora é só dar um JSON response, ou seja, as labels é x na posição 0, porque x print x na posição 0. Eu tenho aqui eu tenho placa de vídeo celular, ou seja, é a label, e depois eu tenho os dados, que é o preço de cada grupo, que é x na posição 1. Agora tem lá 6.000 e 5.000 reais. Então, x na posição 0 e x na posição 0 e x na posição 1. O que significa esses dois pontos 3? Significa que eu quero ir da posição 0 da lista até a posição 2, ou seja, eu quero apenas os 3 primeiros produtos, os 3 produtos mais vendidos, ok? Então aqui a gente já tem lá o nosso relatório, placa de vídeo 6.000, celular 5.000, está funcionando perfeitamente. Vamos tirar aqui o relatório produtos. E agora nós vamos para o próximo relatório, que é o relatório de funcionários. Agora eu quero saber, eu não quis saber quais foram os 3 produtos mais vendidos.
Agora eu quero saber os 3 funcionários mais vendidos. Então vamos copiar isso daqui, Ctrl C, vamos vir aqui e dar um Ctrl V. Agora isso daqui é praticamente a mesma coisa, não muda praticamente nada. A única coisa que vai mudar de um para o outro é que aqui, em vez de usar produto, eu vou chamar de vendedor, ó. Cadê? Vou chamar de vendedor. Aqui, ao invés de chamar de nome produto, eu vou chamar de vendedor, porque aqui no nosso model aqui é vendedor, aqui era nome produto. Então, vendedor, vendedor, aqui eu dei vendedor.nome, vendas na posição total são, ou seja, eu simplesmente troco de vendedor para produto, mas a lógica de programação ali é a mesma. Eu só preciso importar aqui do nosso model agora o vendedor. Agora vamos criar uma URL para ele, então que é o relatório de funcionários. Vou vir aqui dentro da nossa URL e criar essa nova URL. Então, path, nome da URL, views, ponto, o nome da URL, o nome da função, name, e eu vou chamar de relatório funcionário também. Se eu vir aqui e acessar o relatório funcionário agora, ele vai mostrar os funcionários que mais venderam. Quem mais vendeu foi o Caio, que fez 11 mil reais de venda, e o Marcos foi o segundo funcionário que mais vendeu, porque não tem outros, mas ele fez 0 reais de vendas. Então, perfeito, está funcionando os nossos 2 relatórios. Temos que partir para os próximos passos. Então, aqui no Notion, eu defino que a gente tem que criar uma URL para cada função. Só que a gente não fez, a gente já fez isso, quer dizer. Então, a gente pode pular essa etapa, porque durante essa aula a gente já fez isso. Então, agora eu falo, crie um arquivo JS e importe em home.html. Então, agora nós precisamos criar um arquivo JavaScript. Então, eu vou vir aqui em templates. Deixa eu só confirmar se não parou de gravar, se está tudo ok. Perfeito. Então, aqui dentro de templates, dentro de static, nós temos uma pasta chamada CSS, onde a gente já criou nosso arquivo CSS. E dentro de JavaScript, eu vou criar aqui um new file, js.js. E aqui dentro desse arquivo, eu posso programar em JavaScript. Aqui tem o JavaScript tem o comando console.log, que seria como, por exemplo, como se fosse o print do Python. Então, eu vou colocar o console.log de teste, só para a gente testar se está funcionando. E depois disso, agora nós precisamos importar. Então, eu vou vir aqui em home.html. Nós já carregamos os arquivos estáticos, então eu posso simplesmente fazer assim, ó. Vim aqui, eu faço script, fecho aqui a tag scripts, e dentro da abertura da tag script eu coloco src, vai ser igual a tag static do Django, então static, e aqui eu passo onde que está o meu arquivo. Ele está dentro da pasta static, ele está dentro da pasta JavaScript /js.js. Feito isso, quando eu vim aqui e pressionar F5, opa, que tem que ser lá no nosso relatório, né? Pressionei um F5 aqui, o que tem que acontecer? Aqui no meu console ele tem que me mostrar teste. Então está funcionando perfeitamente, ó. Tá tudo ok como esperado. Então a gente conseguiu importar o nosso arquivo JavaScript. Agora nós vamos criar a função para exibir o total faturado. Então vamos criar essa função. Então aqui no JavaScript nós vamos simplesmente apagar isso daqui e nós vamos, deixa eu copiar essa função aqui, né? Então Ctrl C, Ctrl V. Essa função ela chama renderiza total vendido e ela recebe uma URL como parâmetro e o que ela faz? Esse fetch aqui do JavaScript, ele faz uma requisição a determinada API. Então, nós vamos fazer uma requisição para uma determinada URL. Qual URL? A URL que vai retornar para a gente, que a gente criou, o total vendido. Lembra dessa função, a primeira função que a gente criou, a retorna total vendido? Ela não tem uma URL, que é essa daqui, ó. A URL retorna total vendido. Então, a gente tem que fazer uma requisição para essa URL. A gente fala assim, ó, URL, informa aí para mim qual que é o total vendido. Então, o fetch fala, ó, faz uma requisição para a URL. Qual que vai ser o método da requisição? Vai ser o método get. E aqui o fetch ele é uma forma de fazer requisição através de promises. Ou seja, eu faço uma requisição e defino promessas. O que vai acontecer após a requisição. Então, a primeira coisa, eu recebo o que nossa aplicação devolveu, ou seja, o que essa API aqui retornou, que essa função, essa view, retorna total vendido, retornou para a gente, devolveu para a gente, o que eu faço? Eu converto para JSON. Então, result.json. E agora, o que eu faço? Eu tenho uma outra promessa. Então, eu crio uma function que recebe data, ou seja, o que retornou aqui em cima. E agora eu falo que document.getElementById. Então, eu estou capturando o elemento HTML na qual tem o ID faturamento total. Caio, qual elemento HTML tem esse? Se a gente for em home.html, a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui em cima esse elemento aqui, ó, spam, onde o ID é igual a faturamento total e tem o valor 10 aqui. Então, eu vou tirar esse valor 10 e deixar sem nada. Então, eu vou vir aqui e pressionar um F5. Agora está vazio o nosso determinado valor. Eu quero preencher com o faturamento total. Então, o que eu falo?
aqui dentro de js.js eu falo que o inner.html, ou seja, o que tem dentro deste arquivo HTML é igual a data.total. Ou seja, data é o parâmetro que a gente recebeu aqui em function. Por que ponto total? Porque aqui na nossa view, se a gente abrir a nossa view aqui, a gente retorna aqui como total. Ó, a chave é total e o valor total. Agora, você fala, Caio, então tá mostrando? Ainda não. Por quê? Isso daqui é uma função. Se a gente olhar aqui, essa função renderiza total vendido, só que ela nunca foi chamada. Então aqui, dentro de... Deixa eu só fechar um pouco de coisa aqui. Dentro de home.html, aqui no finalzinho, eu vou criar uma nova tag script. Então, script. Aqui. Opa, apaguei mais coisa do que deveria. Script. E aqui dentro eu vou chamar uma função chamada window.onload, ou seja, sempre que a nossa janela carregar, eu vou chamar uma function. Ela vai receber um event. E, ou seja, sempre que eu carregar a minha janela, ou seja, sempre que eu pressionar um F5 na página, sempre que eu acessar a minha página, eu quero fazer alguma ação. Qual ação que é essa? Eu quero chamar essa função, renderiza total vendido. Então, eu vou vir aqui e falo renderiza total vendido. Renderiza. É mais fácil copiar, né, do que digitar. Ctrl C. Eu chamo a função renderiza total vendido. Só que essa função ela não recebe um parâmetro, que é a URL. Então, eu preciso passar qual que é a minha URL. Então, eu poderia vir aqui em URLs. E a minha URL eu quero chamar a minha URL retorna total vendido. Então, eu olho qual que é o name da minha URL. Vou pegar o name da minha URL e dar um Ctrl C. Agora, aqui em Home, eu vou fazer assim. Abre chaves, fecha chaves, abre porcentagem, fecha porcentagens, escreve URL, ou seja, eu estou utilizando a tag URL do Django, e entre aspas duplas agora, porque eu abri aspas simples aqui, se eu tivesse aberto aspas duplas, eu abri aspas simples aqui dentro, ou seja, sempre diferenciando as aspas, eu coloco o name da URL que eu quero chamar. Então aqui eu passo retorna total vendido. Agora, se eu pressionar um F5 na minha página, ele me mostra aqui o faturamento total da empresa, que foi de R$11 mil. Se eu cadastrar mais uma venda aqui, por exemplo, cadastrar uma venda na placa de vídeo, no nome de Marcos, e R$2 mil. Cliquei em salvar. Agora, quando eu pressionar um F5 aqui na página, foi para R$13 mil. Ok, pessoal? Se a gente olhar aqui, se eu vir aqui em inspecionar, vamos vir aqui em body, body, scripts, e aqui, ó, dentro da função renderiza total vendido, ele passou barra retorna total vendido, que é a minha determinada URL. Então, ele converteu isso daqui para a minha URL, ok? Então, um primeiro passo nós já fizemos. Estamos renderizando o faturamento total da empresa. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos criar uma função que gera cores aleatórios. Porque os nossos gráficos, eles precisam de várias cores. A gente precisa definir algumas cores, porque vai ter os nossos gráficos. Eu não quero ficar escrevendo as cores toda hora. Então, eu vou criar essa função JavaScript aqui, que ela simplesmente vai gerar algumas cores em aleatório para a gente. Então, eu vou vir aqui, dar um Ctrl V. Então, o que ela faz? Ela gera cor. Ela gera dois tipos de cores, o background color e o border color. Então, qual que é a diferença? O background color, ela tem lá 0.2 de opacidade e o border color tem a opacidade de 1. E como que eu fiz para gerar uma cor aleatória? Simplesmente eu defino quantas cores eu quero gerar de forma aleatória. E aqui as cores não são representadas por R, G, B e A. O R é a quantidade de vermelho, o G é a quantidade de verde, o B é a quantidade de azul e o A seria a opacidade daquela determinada cor. Então eu falo que R vai ser igual a math.random, então gera um número aleatório, e multiplico por 255, porque esse random gera números de 0 a 1. O G eu faço a mesma coisa e o B a mesma coisa. Aí eu falo bg_color.push RGBA, que é a nossa função do CSS que determina uma cor, RGB e a opacidade. E depois o border color, a mesma coisa, só que eu defino a opacidade como 1. E eu retorno essas duas cores, o BG color e o border color. Fizemos essa função. Vamos deixar ela aqui que a gente vai utilizar ela daqui a pouco. Agora o próximo passo é crie a função para renderizar o gráfico de despesas mensais. Então vou dar um Ctrl C aqui e eu explico como funciona essa função. Então vou vir aqui, depois do renderiza total vendido, vou dar um Ctrl V. Opa, não copiou. Ctrl C, Ctrl V. Não copiou de novo, porque só vim aqui, Ctrl C, Ctrl V. Agora sim. Essa função ela vai utilizar uma biblioteca chamada chart.js. Se eu digitar aqui chart.js, nós vamos abrir esse determinado link, chart.js, confirmar se está gravando aqui, pessoal. Está gravando, perfeito. Nós vamos cair nessa página, chartjs.org. Vou acessar aqui Get Started. E aqui dentro aqui nós vamos ter os tutoriais
do Chart.js. Esse Chart.js, se a gente vir aqui em Chart Types, ela é uma biblioteca que traz vários tipos de gráfico para a gente. Por exemplo, nós temos gráficos de linhas, gráfico de barras, radar chart, nós temos esse Dognut aqui, eu não sei pronunciar isso daqui, que seria o gráfico, entre aspas, de pizza, polar area, bubble chart, scatter chart, ou seja, nós temos vários tipos de gráfico que o Chart.js traz para a gente. E aqui tem toda a documentação de como utilizar. Se você vir aqui em Setup, ele fala exatamente como que você tem que criar cada tipo de gráfico para que eles funcionem, ok? Então aqui eu defino lá, qual que é o tipo de gráfico que eu quero? Bar. Então eu defino as datas, as opções e etc. Para o gráfico ficar dessa forma. Se eu troco aqui de bar para line, por exemplo, não sei se aqui, eu não sei se na documentação é tão poderosa assim. Se eu trocar aqui de bar para line, será que ele troca? Não. Aqui, se eu mudar o código aqui, ele não muda aqui em cima. Mas enfim, na nossa aplicação, quando a gente fizer isso, ele vai mudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está utilizando uma nova biblioteca é importar essa biblioteca. Então, a gente vai vir aqui em Get Started, Getting Started, e nós vamos copiar essa importação do Chart.js. E agora, aqui na nossa home, antes do nosso static.js.js aqui, nós vamos dar um Ctrl V, ou seja, nós importamos essa determinada biblioteca, ok? E agora aqui na nossa função, o que a nossa função faz? Ela é uma função chamada renderiza despesas mensal, e essa função, o que ela está fazendo? Ela cria uma constante chamada ctx, ou seja, que a gente poderia chamar de contexto, por exemplo. Ela vai ser igual a document.getElementById. E eu estou pegando o elemento HTML que tem um ID chamado despesas mensal. Qual elemento HTML é esse? Vamos ver. Se a gente subir o nosso código aqui, o elemento despesas mensal é esse canvas. E o elemento precisa ser um canvas. Se for outro, não funciona. Então aqui eu tenho um canvas, ou seja, uma tela onde eu posso desenhar. Eu vou desenhar os meus gráficos e eu dei um ID chamado despesas mensal. Então eu capturo esse determinado canvas. Eu vou falar que a gente vai utilizar ele de forma 2D, bidimensional. Agora eu crio uma variável chamada var, cores despesa mensal, e eu falo que ela vai ser igual a gera cor, e eu falo que ela vai gerar aqui quantas cores? 12 cores. Por quê? Esse gráfico de despesa mensal vai mostrar as despesas que você teve nos últimos 12 meses. Então aqui, beleza, gerei essas cores. Então se eu der um console.log aqui em cores despesas mensal, se eu fizer isso aqui, ó, Ctrl+C, console.log. Se eu vir aqui pressionar um F5, inspecionar, console, ele vai me trazer um array, onde, ou seja, na posição 0 do array, eu tenho 12 cores, que seriam os meus background color. Então aqui, RGBA, eu tenho a primeira cor, segunda cor, ou seja, eu tenho lá 12 cores. Depois eu tenho na outra posição do array, na posição 1, eu tenho outras 12 cores também, que seria meu border color. Simplesmente isso que a gente está fazendo. Agora eu estou realmente implementando o Chart.js. Então eu crio uma variável chamada const mais chart, você poderia chamar do que você quisesse. Ela vai ser igual, e aqui eu falo new chart, ou seja, estou criando um novo gráfico. Da onde que vem esse chart aqui? Ele só existe porque aqui embaixo nós importamos a biblioteca do Chart.js, senão isso daqui não funcionaria. Aí eu passo em qual elemento eu vou criar o meu gráfico, ou seja, ctx, que foi o elemento que nós capturamos aqui, e depois eu dou um vírgula e abro as chaves aqui. E aqui eu estou definindo, ó, dentro desse objeto aqui, eu estou definindo as propriedades do meu determinado gráfico. Então a primeira coisa que eu defino é o tipo do meu gráfico. O tipo dele é um gráfico de line, como você preferir chamar, um gráfico de linhas. Aqui depois eu passo os dados daquele determinado gráfico. Ou seja, eu preciso passar as labels, o eixo X do meu gráfico. Então, o eixo X do meu gráfico, quais serão as colunas do meu gráfico ali? É janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Depois eu tenho que passar os meus datasets, ou seja, a label. O que é a label? É aquele negocinho lá em cima, aqui, a descrição do gráfico, por exemplo. E depois eu tenho os meus dados, ou seja, quanto que teve de despesa, por exemplo. Aqui a gente está com dados fictícios por enquanto, ok, pessoal? Então aqui eu tenho lá, por exemplo, janeiro, ele teve R$12 de despesa, fevereiro 19, março 3, abril 5, maio 2, junho 3 e assim por diante. O meu background color vai ser esse daqui, o meu border color vai ser esse azul, e a largura da minha borda, da minha linha, será de 0.2. Ok? E aqui a gente nem usa essa cores de despesa mensal, não sei porque ela tem aqui, a gente pode simplesmente tirar. Se a gente simplesmente vir aqui na nossa página e pressionar um F5, o gráfico de despesas não vai aparecer aqui. Por quê? A gente não chamou. Então aqui em Home, eu vou vir aqui e chamar o renderiza
renderiza, total vendido, e abro parênteses. Quando eu pressionar F5, pressionar um Ctrl F5 aqui, não foi ainda, por quê? Deixa eu vir aqui no meu servidor, parar o meu servidor e rodar de novo para garantir que ele atualizou. Ctrl F5, não está funcionando. Vamos ver o que está acontecendo. Então, inspecionar, console, ele falou que deu um erro na minha promise. Vamos ver onde que está dando este erro. JavaScript. Vamos fechar aqui. Vamos ver se os parênteses está tudo fechando certinho, né? Renderiza despesas mensal. Eu estou chamando renderiza total vendido 2 vezes, aqui eu não passei a URL. Por isso, eu não quero chamar o renderiza total vendido. Eu quero chamar o renderiza despesa mensal. Agora sim eu chamo essa determinada função. Quando eu pressionar F5 na minha página, eu criei o meu gráfico de despesa mensal. Ou seja, aqui tem lá as nossas labels, ou seja, que seria o eixo X do gráfico, e aqui eu tenho os data, né, os dados, que seria o eixo Y do meu gráfico. Então, janeiro teve R$12 de despesas, fevereiro 19, março teve R$3 e assim por diante. Ou seja, e aqui eu tenho o meu gráfico. A gente está utilizando o gráfico de despesas aqui com dados fictícios, ok? A gente não criou nenhuma função do Python que faça isso. E para desenvolver essa função, vai ficar de lição de casa para vocês. Então, aqui nesse gráfico de despesas, a gente vai deixar com dados fictícios nessa aula, para que vocês tenham algo para desenvolver após a aula, para colocar em prática e fixar os conteúdos que nós aprendemos aqui hoje, ok, pessoal? Então, eu vou desenvolver com vocês com os dados reais, os gráficos de faturamento, produto mais vendido e funcionário do mês. Então, vamos deixar isso daqui com dados fictícios por enquanto. Agora, nós precisamos fazer o faturamento, produto mais vendido e funcionário do mês. Para isso, nós precisamos vir aqui na próxima função e vamos copiar ela. Então, eu vou dar um Ctrl C e agora essa minha outra função, o que ela serve? Ela serve para renderizar o faturamento mensal, ou seja, para renderizar esse gráfico aqui, o faturamento daquela empresa a cada mês. Essa função aqui, diferente da renderiza despesa mensal, porque ela não está recebendo, ela está apenas com dados fictícios, ela não recebe nenhuma URL. Essa empresa, ela recebe uma URL, Essa função recebe uma URL, ou seja, para onde ela vai perguntar quais são os dados e quais são as labels. Então, beleza, ela faz uma requisição para a URL que eu passar através do método MatchHood_Get. Então, ela vai fazer uma requisição para essa minha URL aqui, ó. Minha URL, quando eu passar, vou passar a URL relatório faturamento. E ela vai chamar a função relatório faturamento, que vai retornar isso daqui para ela, beleza? Então, aqui no nosso JavaScript, nós temos lá, a gente vai transformar o que a nossa função retornou em result.json, e agora a próxima promessa é exatamente, basicamente, essa função anterior que a gente já tinha visto. Ou seja, eu crio um contexto, só que agora eu estou pegando o elemento, que é o faturamento mensal, que é este determinado elemento aqui, ó, pessoal, faturamento mensal, esse determinado elemento HTML, que tem o ID faturamento mensal, também é um canvas, sempre tem que ser um canvas, não funciona com nenhum outro elemento HTML. Cria agora minhas cores, então var cores faturamento mensal, gera cor, eu estou gerando 12 cores também. Agora, o que nós temos? Eu tenho aqui eu vou ter que trocar essa label aqui, não é para ser isso aqui não. Esse aqui eu vou colocar faturamento e deixar um vírgula aqui. Então, aqui eu tenho, primeira coisa, o tipo do gráfico agora é um gráfico de bar, ou seja, um gráfico de barras. E agora eu tenho que passar os dados. Esse option aqui eu também não vou deixar não, só vai confundir vocês. Vamos tirar isso aqui e deixar dessa forma. Então, agora eu tenho lá o tipo do meu gráfico, é um gráfico de barras. E agora eu passo os dados. Qual que é a label do meu gráfico? Ou seja, qual que é a descrição lá em cima do meu gráfico? Faturamento. E agora eu vou passar os datasets, ou seja, os dados para aquele meu gráfico. Qual que é o label? Qual que é o eixo X do meu gráfico? Ou seja, o que vai aparecer aqui? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, isso daqui não pode ser fixo mais. Porque se eu estou no mês de outubro, o outubro tem que ser o último mês. E o primeiro mês não vai ser janeiro, ou seja, isso daqui tem que ser dinâmico. Ou seja, isso daqui está vindo lá da nossa view, que é retornada aqui, ó, lá na view, relatório faturamento. Então, data.labels, porque aqui na nossa function, ó, lá da nossa promise que fez a requisição para a nossa URL, a gente recebeu data, então data.labels. Porque aqui, ó, a gente criou o campo labels e o campo data, então a gente pode acessar esses campos que a gente retornou lá na nossa view. Agora eu tenho que passar os dados do meu gráfico, que é o data.data, depois eu defino o background color, que é o cores faturamento mensal na posição 0, e depois tem lá o border color, a cor da borda do gráfico, que é o cores faturamento mensal
na posição 1. E eu defino a largura daquela minha determinada borda, que vai ser 1 pixel. Feito isso, o que nós precisamos fazer? Renderizar essa função. Chamar essa função. Então, vou vir aqui, lá em Home, vou descer aqui um pouquinho, vou dar um Ctrl V, e agora eu tenho que passar a minha URL. A minha URL, vou vir aqui, abre chaves, abre porcentagens, URL, vou abrir aspas, e aqui eu tenho que passar a minha URL. Então, minha URL vai ser a... Cadê? URLs. Vai ser a relatório faturamento mensal. Pego o name da URL e coloco aqui dentro das aspas. Perfeito. Se eu pressionar um F5, agora eu tenho um gráfico de faturamento mensal. Aqui ele só está me mostrando uma barrinha. Aqui... Tá, aqui eu fiz o contrário, na verdade. Aqui... Fiz o contrário. Aqui é data.labels. Aqui é data.labels. E aqui é faturamento. Faturamento. Agora sim. Então aqui está lá a minha label que eu defini aqui, ó, faturamento, ele aparece aqui, faturamento. Agora, eu tenho dois, tenho outubro e setembro, né? Então aqui eu tenho uma venda, 10 mil reais de vendas no mês de outubro e no mês de setembro eu tenho 3 mil reais de vendas. Nos outros meses eu não tenho venda nenhuma. Vamos cadastrar uma venda aqui? Então, vendas, eu vou cadastrar aqui vou cadastrar um novo produto. Então, o produto vai ser... celular, placa de vídeo, monitor. Aqui, beleza. Quem fez a venda foi o Pedro agora. Pedro. Salvar. Aqui o total foi de R$ 3.500. E essa venda eu vou colocar que foi no mês de agosto. Então, eu vou vir aqui em salvar. Agora, quando eu vim aqui pressionar F5 na minha página, ele atualiza aqui para mim e o agosto tem R$ 3.500 de venda. Perfeito. Nós temos agora o gráfico do faturamento. Esse gráfico está dinâmico, ou seja, depende do que eu tenho no meu banco de dados. Se for feita mais uma venda, esse gráfico é alterado. Aqui também está 100% dinâmico. Vamos agora para o gráfico de produtos mais vendidos. Então, vamos vir aqui. Produtos mais vendidos é basicamente a mesma coisa. Então, vou vir aqui no meu VS Code, no meu JavaScript, dou um Ctrl V aqui. Agora o que eu tenho? Recebo uma URL, faço a requisição para a URL. Agora eu pego lá o context, aqui eu mudo para produtos mais vendidos, crio uma variável para cores também. E a única coisa que eu mudo aqui do meu gráfico é o tipo do gráfico. E o tipo do gráfico agora vai ser esse Dawngnut aqui, eu não sei pronunciar isso daqui, ok, pessoal? Ou seja, é aquele tipo de gráfico que seria o gráfico de pizza, né? Que é comumente chamado aqui no Brasil. Beleza? Então vai ser esse determinado gráfico. Agora eu preciso chamar esse gráfico, renderiza produtos mais vendidos, aqui na Home. Então eu chamo esse gráfico. Vou abrir as tags do Django para definir uma URL. URL. Precisamos ver qual é a URL que chama a função que devolve os produtos mais vendidos. Então eu tenho que chamar a função relatório produtos. A URL que chama a função relatório produtos é essa daqui. Então, vamos copiar o name dela e passar aqui dentro. Feito isso, pressionamos F5 e está aqui o nosso gráfico. Falta agora o gráfico de funcionários do mês. Muito simples também. Agora é só vir aqui, copiar essa função JavaScript, vir aqui em js.js, vou dar um Ctrl V. E agora, a única diferença dessa função, ela também chama renderiza funcionário do mês, recebe uma URL, faz a requisição através do método get, converte para JSON. E aqui dentro desse último den aqui, tem as questões do chart.js. Agora eu capturo lá o Canva, que é o funcionário do mês, que tem esse determinado ID, gero. Agora eu vou gerar quantas cores? 4 cores apenas. Aqui seria 3 cores apenas, na verdade, né? 3 cores apenas, porque eu tenho apenas os 3 primeiros funcionários do mês. Então aqui eu passo o tipo do gráfico que a gente mudou, vai ser um polar area, que é aquele gráfico, tipo, meio que o gráfico de pizza, só que ele muda o tamanho dele assim, ó, ele vai mudando a sua... Vocês já vão ver esse gráfico aqui, ó. Aqui, chart types, polar area, esse gráfico daqui, ó. Ele é tipo um gráfico de pizza, só que ele não leva em consideração apenas a distância, assim, de um para o outro, né? A angulação, ele leva a distância aqui do diâmetro também para cada semicírculo, ok? Então, vamos voltar aqui, definimos o tipo, definimos as labels, definimos os dados, as cores e a largura da determinada borda. Vemos aqui, gente, não... Vocês estão esquecendo de uma coisa. Não chamamos essa função. Vamos vir aqui, chamar essa função. Agora, nós precisamos passar a URL dela. Abre porcentagem, URL. Vamos vir aqui, abre aspas simples, porque aqui nós abrimos aspas duplas. Ó. Seria interessante manter o padrão de aspas simples, né? Então, vamos manter aqui o padrão.
A gente abriu aspas simples sempre, então vamos continuar abrindo. E aqui a gente vai abrir aspas duplas. E a gente coloca o name da nossa URL. A URL é relatório de funcionário. Damos um Ctrl C, um Ctrl V aqui dentro e perfeito. Teoricamente, se eu pressionar F5 aqui, ele traz os 3 funcionários que mais venderam no histórico da empresa, que foi o Caio, que vendeu R$ 11.000, o Pedro, que vendeu R$ 3.500 e o Marcos, que vendeu R$ 2.000. Então aqui eu tenho os meus 3 gráficos, o de faturamento, despesas, produtos mais vendidos, funcionários do mês, e aqui eu tenho as 3 informações principais, o faturamento total da empresa, as despesas totais da empresa e o lucro da empresa. Então o que nós fizemos dinâmico nessa aula? Faturamento total da empresa, gráfico de faturamento, gráfico de produtos mais vendidos e gráfico de funcionários do mês. O que está fixo aqui? Então seria as despesas, o lucro da empresa e o gráfico de despesas. Então, fica de lição de casa para vocês, pessoal. Aqui a gente terminou. Então, se a gente olhar no Notion aqui, agora eu simplesmente falo. E por fim, é só importar tudo em home.html. Isso daqui a gente já fez. Ok, pessoal? Então, tá aqui a nossa aplicação. Tá aqui a nossa dashboard com gráfico de faturamento, produtos mais vendidos, funcionários que mais venderam, despesas e etc. Ok? Então, agora fica de tarefa de casa aí para vocês. Criam tanto despesa quanto essa aba aqui que mostra as despesas da empresa, os lucros da empresa. Cria isso daqui tudo dinâmico, coloca isso daqui no GitHub. Deixei todos os links das redes sociais aqui da Pythonando na descrição do vídeo. Então pega esse projeto, desenvolve na casa de vocês, não esquece de fazer isso. Cria de forma dinâmica como lição de casa para fixar esse conteúdo, tanto a questão de despesa e lucro, e coloca lá no seu GitHub para que outras empresas possam ver esse projeto que a gente fez, que é um projeto bem interessante, um projeto que pode diferenciar bastante no seu currículo. Se você desenvolver, que eu recomendo muito que você desenvolva, não esquece de postar lá no seu LinkedIn e marcar a gente. O nosso LinkedIn vai estar aqui na descrição também. Ou se você preferir, o arroba do nosso LinkedIn é @Pythonando, ok? Posta lá no seu LinkedIn, faz um vídeo do projeto que você gravou, faz uma como é que chama? Esqueci o nome, timeline. Não é timeline. Um vídeo muito acelerado, esqueci o nome. Como que chama, pessoal? Esqueci. Time-lapse. Faz uma time-lapse de você desenvolvendo o projeto, ou faz um vídeo depois que o projeto está pronto, ou tira um print, posta no LinkedIn, porque isso ajuda muito, vai te diferenciar muito na hora de conseguir sua primeira vaga como programador, ou de mudar para uma vaga melhor. Você está numa vaga de júnior, quer mudar para uma vaga de pleno, um projeto desse eu tenho certeza que vai te ajudar, ok, pessoal? Então posta lá no LinkedIn e marca a gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like se você gostou desse vídeo, comenta também aqui no canal ideia de projetos que a gente possa desenvolver. Então é isso, pessoal, agradeço a paciência e presença de todos vocês e até a próxima e um abraço.